Sabe por que fé e ciência andam para direções completamente opostas? Porque a ciência tenta explicar e entender a fé e não consegue. E quem vive pela fé não precisa entender e nem questionar como na ciência. Ele é feliz pelo espírito, que não pode ser visto e nem explicado. Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E se não estiverem, não questione a sua situação, mude a sua visão. Antes de introduzir o tema, eu vou novamente colocar Salomão como exemplo, porque ele se encaixa bem no tema do vídeo. Eu vou falar sobre 3 fases da vida de Salomão. Na primeira fase da vida de Salomão, ele ainda era um jovem apaixonado. Isso está no livro de Cânticos, onde Salomão descreve o seu amor pela sua noiva. Sabe-se lá Deus qual delas. Na segunda fase da vida, Salomão já é um adulto, ele já se formou rei e é um homem rico tanto em dinheiro quanto em sabedoria. Toda essa riqueza ele expressa no livro de Provérbios, o melhor livro de sabedoria prática, e tem pelo menos 3.000 provérbios e muito ensinamento para a vida. E é então que o rei Salomão, já na terceira e última fase da sua vida, que é a sua velhice, ele finalmente escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro muito bom, principalmente para a nossa fase jovem. É um livro que tem muitas reflexões sobre a vida e nós percebemos que dólares, mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres. Tudo na vida é vaidade e que o melhor que nós temos que fazer é adorar a Deus. O segundo exemplo que eu quero citar é o do apóstolo Pedro, que quando andava na direção de Jesus sobre a água, ele estava olhando para Jesus até que um vento veio sobre ele. E quando esse vento bateu, Pedro se amedrontou. A dúvida cruzou a sua fé e ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. O terceiro e último exemplo que eu quero citar é o do próprio anjo Lúcifer, que é o que vai nos levar até o tema. O anjo Lúcifer era o que tinha o maior esplendor. Ele ficava só depois de Jesus Cristo no céu. Porém, ele criou orgulho no coração. Ele se recusou a adorar Jesus Cristo como os outros anjos estavam fazendo. E sabe por quê? Porque Lúcifer não entendia os propósitos de Deus e não via o porquê de adorá-lo. É aí que está a parte mais triste, é que todos nós seres humanos temos um pedacinho da gente que nós compartilhamos com Lúcifer. O que nos faz esfriar na fé é porque nós tentamos entender o que Deus não vai te explicar. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Os meus pensamentos estão muito acima dos vossos pensamentos. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esses foram 3 versículos para provar para todos vocês que Deus sabe quando e como vai realizar os seus planos. Que Ele vai realizar sim os seus planos e que os seus questionamentos não vão servir para nada se não esfriar sua fé. Porém, o ser humano é cético, nós gostamos do que a gente enxerga, então nós gostamos de entender as coisas e questionar. Começaram com o tempo a surgir muitos filósofos, cientistas. E o que eu posso dizer pra você, a maioria deles eram ateus. Sabe por quê? Porque a fé e a ciência não conseguem se juntar. Porque a fé é uma escolha. A fé, ela não pode ser provada, ela não pode ser explicada. A ciência busca tudo o que pode ser explicado, o que pode ser visto e o que pode ser entendido. O real problema é que não só cientistas e filósofos, mas o ser humano em si tem paixão por questionar as coisas porque nós queremos entender sobre tudo, gostamos de respostas, temos sempre dúvidas sobre alguma coisa. E o problema é que nós queremos respostas miojo, que são aquelas que vêm em 5 minutos. Com Deus não funciona dessa forma. Nós queremos entender os propósitos de Deus todo o tempo, mas entender a Bíblia e praticar que é útil. As pessoas que gostam de questionar e entender as coisas são aquelas que vivem pela razão. A razão é a base da ciência e não mistura com a fé. O maior desejo de um ateu é que o cristão prove para ele que Deus existe. Eis aí, Deus não pode ser provado. E é por isso que o criacionismo, que foi aquela teoria que disse que Deus criou todas as coisas, ela foi rejeitada pela ciência. E ela foi rejeitada pela ciência porque não se podia provar. Então eles aceitaram qual teoria? A teoria do evolucionismo, que foi aquela de que o homem veio do macaco. A ciência aceitou porque eles conseguiram como, eu não sei, mas eles conseguiram provar essa teoria. Conhecendo o ceticismo do homem, Deus nos deixou o livre-arbítrio.
A liberdade para nós escolhermos se queremos crer em Cristo e entregar a vida para Ele, ou se queremos viver uma vida inteira sem a fé e questionar, buscando respostas e explicações para tudo. Embora eu possa te dizer, explicar a fé e explicar Deus, nem o cristão explica. O resultado da sua fé é vida, é verdade, é a salvação que Deus tem para todos os justos, porque nós acreditamos que estamos na terra só de passagem. Já o resultado de viver pela razão é o esfriamento da fé. Essa frieza traz o pecado, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. Diante disso, grave bem na sua mente e no seu coração. Dúvida e desânimo andam lado a lado e entram pelo mesmo buraco. A dúvida é a maior brecha que você pode dar para o diabo entrar e destruir a sua fé, porque a dúvida e o orgulho foram suficientes para transformar um anjo celestial na manifestação do ódio que nós conhecemos hoje. O homem foi criado por Deus com o objetivo de preencher o céu e com o único propósito de adorar o nome dele. Ao invés de nós preenchermos o nosso tempo com vaidades aqui na Terra, fazendo perguntas que Deus não vai te responder nunca, como por exemplo, por que o céu é azul? Mas se Deus é tão poderoso, por que não resolve as coisas em 5 minutos? Peraí, mas se Deus diz não pode matar, por que ele matou tanta gente no Velho Testamento? Por que Deus não perdoa o diabo? Mas se Deus assim é tão bondoso, por que ele permite tanta maldade e sofrimento na Terra, né? Olha, a verdade é que algumas dessas perguntas nem eu mesmo tenho a resposta e eu acho melhor não procurar, eu posso ficar meio doido. Mas, se você pensa que a Bíblia ela é finita, com 66 livros, errou! O Espírito Santo pode renovar a palavra todos os dias. Então busque nela a resposta, porque se Deus quiser te ensinar várias coisas diferentes num mesmo versículo, Ele pode. Ao invés de ficar tentando entender as coisas, sabendo que nem tudo você vai compreender, use a liberdade que Deus te deu e escolha crer, faça essa experiência. Porque com a razão você só vai viver o natural. Pela fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Fiquei 1 ano como militar e uma das coisas que eu mais ouvi foi aceita que dói menos. No começo esse conselho pode parecer meio grosseiro, mas com o tempo Deus vai te ensinar que pode ser a melhor opção. E o fim de tudo isso é: o rei Salomão passou a vida inteira buscando sabedoria e a razão de ser das coisas, e concluiu, na velhice, que tudo é vaidade e o melhor dessa vida é adorar a Deus. A dúvida é a base da razão, mas é a principal inimiga da sua fé. Questione menos e escolha acreditar mais, porque a fé não é uma obrigação, ela é uma escolha, mas ela não pode ser vista e não pode ser provada. Porém, segundo a palavra, o que pode ser visto dura pouco, e o que não podemos ver dura para sempre. Deus abençoe vocês por assistirem, reduzam os porquês, eu falo por experiência própria porque isso prejudica muito a fé, e lembrem-se, não sejam somente ouvintes da palavra, mas vivam a palavra.